Está no ar Chulepando. Bora! Está no ar mais um episódio de O Chulepando. E quem vos fala é o hoster Alan Kennedy, cofundador do projeto Chulepando, da Rádio do Bode. E agora, diante da pandemia, nós estamos com um projeto muito bacana, eu e outros professores, chamado de Plano B Podcast, que também se encontra no YouTube. Depois dá uma olhadinha lá que a gente discute como se fosse papo de boteco alguns temas relacionados à educação. Para o pessoal, do estado de Minas Gerais que está tendo aulas online, eu acho que vai ser interessante depois assistir. E hoje nós temos a presença do ilustríssimo Félix Henrique. Fala, galera, beleza? E de Henrique Miranda. E aí, galera, beleza? Saudades. Infelizmente, o Pablo e o Matheus deram perdido hoje, não sei o que eles estão fazendo. De toda forma, brincadeiras à parte, o Pablo está trabalhando hoje, ele ficou agarrado no serviço, e o Matheus também agarrou e ele talvez não chegaria a tempo. Como a gente vem tendo vários problemas em relação à gravação, vocês devem estar morrendo de saudade da gente, que a gente deu uma sumida, nós resolvemos gravar só nós três hoje. De repente, se eles chegarem a tempo, às vezes eles conseguem invadir aí a nossa conexão, e aí eles podem participar. Mas até então, a gravação vai ser só nós três hoje, A nossa convidada também, ela estava indisponível, a última convidada a gente ia convidar, Convidar é normal. Então, nós vamos dando continuidade. O Henrique quer falar uma coisa aí, Henrique? Que a gente recebeu muitos e-mails, assim, pedindo para parar de fazer, Mas não vamos parar. Não adianta, Vamos continuar. Vai fazer. Aqui é igual o grafite, Pior programa pior podcast. Mentira. O melhor, O melhor podcast de Betim / Sarzedo, com conteúdo, nem chega, não é um amadorzão, mas também não chega nem perto de ser um profissional. Mas nós vamos conversar hoje, e o tema de hoje, ele é um tema muito legal. Ele é um tema que está na vida de todas as pessoas. É um tema que mexe com o coração, com a alma das pessoas. Vocês sabem o que todo mundo tem em comum que mexe com todo mundo? O que é, Félix? Música. Hoje nós vamos falar sobre música. Na verdade, a nossa ideia é fazer uma série de programas sobre música, mas hoje nós vamos fazer a introdução dessa proposta e vamos falar a respeito de quê? Nós vamos falar hoje sobre a história da música de um modo geral. Mas antes da gente começar, Félix, fala o que a música representa para você. Assim, eu sou um consumista assíduo de música, Eu não fico um dia sem escutar minha musiquinha, seja... Se eu tô fora de casa, tô rodando, seja para ir trabalhar, para ir na padaria, o que for, tem que estar com a musiquinha lá no ouvido. É realmente, assim, uma paixão que já é de família, Uhum. A gente já tem desde pequenininho, vendo lá em festa, a casa da minha avó, meu avô tocando o violãozinho dele e tudo mais. Eu toco violão, já toquei contrabaixo, agora eu tô aprendendo um instrumento novo, ukulele, ou ukulele, que eu descobri recentemente que chama ukulele, não ukulele. Mas estamos aprendendo. A música tá em cheio, tá pegando em cheio na vida e tem como largar a música não. O negócio é só ladeira acima. Isso. E para você, Henrique, o que a música representa? Cara, eu sempre gostei muito de música, eu sempre quis tocar um instrumento, mas eu nunca tive dom para tocar absolutamente nada, Já tentei violão, machucava o dedo, desisti. Já tentei piano, desisti. Já tentei todos, mas eu sempre desisti. Porém, eu sou também um consumidor nato de música e gosto de praticamente todo gênero musical, desde que a música seja boa, Ao meu ver. A música, ela faz parte da vida de todas as pessoas, Eu sou suspeito de falar, porque também eu cheguei a tocar teclado uma época, só que eu tive um problema na mão, um cisto, então eu não pude, dar continuidade nesse trabalho,
Então, assim, eu cheguei também a pegar um pouco violão, só que pelo fato de eu ser canhoto, eu tive muita dificuldade para me aprender. Eu cheguei a aprender uma música ou outra, mas eu não dei continuidade. Eu também não cheguei a pegar firme, né? Igual eu peguei o teclado. Apesar que se eu hoje fosse tocar teclado, eu nem ia conseguir. Mas eu estudei um pouco de teoria musical, eu sei algumas coisas. Academicamente falando, né? Meu trabalho de conclusão de curso na graduação foi Nietzsche, falando sobre a música, sobre a tragédia grega. Então eu tenho relação muito íntima com a música, sem falar como o Félix falou. A gente já teve uma banda, né, Félix? Já. Né, ela teve 2 nomes, a primeira chamava Los Primos, que era muito horrível, né? Aí nós mudamos para outro nome também horrível, qual que era mesmo, Félix? A gente já teve os primos, codinome definido. E no final da último suspiro da banda, a gente chamava de Winchester's Cousins. Winchester's Cousins. Eu, inclusive, cheguei a fazer a logo da banda, entre aspas, mas a gente nunca chegou nem para postar mesmo. Tô bosta aqui. Los Winchesters, né? Daqui a pouco. Vai só mudando. Então, é isso mesmo que a gente tem. E para a gente começar, eu queria dizer uma coisa que é Unlember on Music and Follow. Nem falar português direito. Falar Highlander on Music. Highlander on Music. É o Stallone que tá Eu falando. escutei ele falando, foi Kaiser Brahms Skoll Volkswagen. É uma frase, né, atribuída a Nietzsche. A vida sem a música seria um erro. Muito eu bom. não estou lembrado de ter lido nas obras de Nietzsche essa frase. Eu não sei de onde que é, mas essa frase, ela é dada a Nietzsche, né? Porque o Nietzsche o tempo todo trabalhou com música, né? Ele era muito fã de música, inclusive ele foi amigo íntimo, né? E não vou dizer fã, porque ele não trabalhava com esse conceito de fã, quem é nietzscheano entende. Mas ele foi amigo próximo de Wagner. Ele tentou ser músico, mas ele não conseguiu. Mas ele estudou uma música a fundo. Ele vai fazer uma série de críticas a respeito da música. Vários autores posteriores também a Nietzsche vão também pegar esse caminho, vão fazer uma crítica. A própria escola de funk, o Walter Benjamin era músico. Ele vai criticar, né, o jazz, sobretudo. Nós não vamos entrar em detalhes sobre isso, mas tem muita coisa que nós temos que falar hoje. Mas, em português, a frase seria essa, né? A vida sem a música seria um erro. Eu estou até procurando aqui para ver se eu acho de qual livro que é, mas não consegui achar aqui rapidamente, não. Mas depois eu procuro. De toda forma, nós vamos iniciar. Eu já estou falando, eu vou começar a falar a respeito disso. O Félix, né, pegou um ukulele. Eu estou aprendendo, Henrique, você está querendo aprender a tocar música? Esse aqui é o instrumento mais fácil que o violão para aprender, pelo menos eu estou achando. Ó. Que música é essa, velho? Tá conhecendo a música, Henrique? Sinceramente, eu não sei nem o que é isso aqui. Peraí. Musiquinha havaiana. Isso é do... Vou no refrão, hein? Seu nome é Jack. É verdade. Tequila. É verdade. Jack. Mas aqui, os caras já tinham o ukulele. Eu sei que tá inventando tirar essa música aí nessa Não, você toca. É igual violão, só que você. Como é que fala? Você vai tocar de acordo com as notas do ukulele, mas é as mesmas cifras, praticamente. Ué, legal. Eu até pedindo o ukulele agora. Só que o ukulele é um instrumento havaiano, ele é um outro instrumento português, que eu esqueci o nome, mas ele vai ser a raiz. Esse instrumento vai dar origem ao cavaquinho brasileiro e o ukulele havaiano. Mano, o ukulele, eu tenho a referência dele, só daquele cara gigantesco, em cima de uma pedra, tocando aquela música que todo mundo gosta. Qual vai tocando ela? É essa aí mesmo, velho. Eu tava pegando ela também. É esse cara aí que eu essa música é bonita demais, velho. Mas ele parece a Moana, se eu não me engano. Parece o cara. Parece o cara da Moana. Então eu vou começar, né? Porque senão eu vou ficar agarrado aqui.
Eu vou tentar fazer uma prévia rápida, falando um pouco sobre a história da música, para a gente entender. Na verdade, o ser humano ele sempre trabalhou com música, né? A música ela sempre pertenceu, ela sempre foi presente, até nas culturas arcaicas do homem primitivo, antes do homem se fixar no território, quando era nômade, ele já tinha um contato com a música. Você sabe conceituar o que é música, Fred? Não. Pergunta difícil, hein? A música, se a gente for parar para pensar, o que é a música? A música, na verdade, é uma série de frequências, né? Frequências sonoras, onde há um tempo e uma certa harmonização dessas frequências. Cada frequência sonora ela vai ter um tom, tanto que a gente trabalha com escalas de tom, né? E aí a harmonização dessa tonalidade vai compor uma música. E um aspecto muito importante da música que a gente não leva em consideração não é apenas o som, mas também o silêncio presente entre esses sons, né? Que vai construir o que nós chamamos de sonoridade. Então, as primeiras músicas, elas eram feitas através de instrumentos rudimentares, como pedaços de pau, pedras, né? Cascos de árvore, peças de animal, onde eles faziam batidas e essas batidas criavam uma certa harmonia e a partir disso faziam o som. A música ela vai ter uma ligação muito forte com a religião, né? A música ela vai ser presente dentro dos rituais animísticos, rituais, né, tribais da antiguidade, né, lá dos períodos arcaicos, e ela vai ter também uma ligação, ela vai ter essa ligação onde vai com a propósito de fazer o ser humano, como que eu posso dizer, fazer essa ligação realmente com o sagrado. Ela vai ter esse papel predominante. Ela, na verdade, ela começa a perder, né, ela começa a atingir um caráter secular, podemos dizer assim, né, a secularização, que seria a desvinculação com a igreja, a partir do Renascimento. Embora no Barroco há uma reaproximação, e posteriormente, né, o que nós chamamos de Idade Moderna, e nos dias atuais ela vai ter esse desvínculo. Embora a gente tenha muitos cantores gospels, cantores católicos, mas a música ela não vai ter uma obrigação de ter essa relação com a igreja, com a religião, com o sagrado. Mas a música, anteriormente, ela vai ter essa ligação direta. Os gregos, inclusive, a cultura grega, talvez ela fuja um pouco disso, mas ao mesmo tempo não foge. Por quê? Porque na Grécia nós vamos ter uma coisa interessante, que é a tragédia e a comédia. Mas, sobretudo, a tragédia grega, ela é o quê? Ela é uma narrativa construída a partir da representação teatral, onde há uma ligação do teatro com a música em forma de apresentação. É como se fosse uma ópera rudimentar, né? E aí essa representação ela está associada a famílias ligadas às divindades, né? A tragédia está ligada a famílias e tudo que acontece no enredo trágico está relacionado à questão dos deuses. Então, ela tinha um aspecto lúdico, né, de apresentação para a comunidade, mas ela tinha uma ligação extremamente forte com a questão da religião. Nós temos depois, né, desse período, os romanos vão passar, né, essa tradição grega, eles vão colocar, quando eles vão guerrear, e aí os romanos vão vencer os gregos, e os romanos vão adquirir tudo aquilo que era da cultura grega. E eles vão ter essa ligação ainda, né, muito forte. Outra ligação que a gente tem muito predominante era a ligação na Bíblia. Você sabe qual a ligação da música com a cultura judaica na Bíblia? Onde que se encontra? Na Bíblia? Na Bíblia. Eu também não. Só pergunta difícil. Tá foda, né? Os salmos. Não sei nenhuma, bicho. Os salmos nada mais são do que cânticos, né? Muitos deles compostos pelo rei Davi, mas também por outros, né? E a ideia de que, em forma de versos, essas músicas, né, remetem a Deus, ao sagrado, etc. Mas salmo significa música. Então, o salmo está presente na Bíblia, são cânticos que estão associados a Deus. E o Cântico dos Cânticos, né, que é o próprio nome do livro que está na Bíblia, também vai ter essa associação. É interessante, inclusive, tem uma música dos anos 80 que foi muito famosa, 70, 80, ela ficou muito famosa, esqueci o nome dela, que é um salmo. Eu vou procurar depois o nome e aí eu passo para... Isso? Quê? Não, a música dos Estados Unidos, a música americana. Não, é um homem e uma mulher, eles estão canto, eles usam uma roupa marrom no clipe. E aí depois eu prego coisa. Mas continuando, para não ficar muito extenso, vamos dar um pulo, e aí vamos começar a traçar realmente, né, a história da música, como ela é presente nos nossos dias até hoje. E aí nós vamos dar um salto para o ano 500 depois de Cristo.
De 500 a 1400 depois de Cristo, eu não vou ficar falando depois de Cristo, porque a gente já fez esse salto, então só vocês entenderem que eu estou falando de depois de Cristo. De 500 a 1400 anos, nós vamos ter o canto gregoriano. Todo mundo conhece o canto gregoriano, conhece? Sim. Todo mundo já viu aquele vídeo do menino que usa até um balão com hélio para cantar fininho numa parte? O que é o canto gregoriano? Ele era feito dentro das igrejas, né, nos momentos das missas, e era um coro sem instrumento, onde os cantores, né, entre esses geralmente eram monges, eles criavam toda uma construção sonora através da voz, e com isso eles produziam, né, aquele efeito musical, né, que é próprio do canto gregoriano. Aquela coisa, o nome do Pai, né? É a coisa que a gente sabe, eu não sei fazer. Muito bom, muito bom. E eles não usavam, era só coro, eles não usavam nenhum outro instrumento, a não ser a própria voz como forma. Era um negócio introduzido, né, no ânus para dar essa, né? Você lembra da teoria do André Marques, que ele estava apertado para poder apertar as bolas e cantar tudo? Eu sei que é interessante porque nesse período mulheres não cantavam, né? Elas não faziam nada. A sociedade deixava a mulher fazer nada. Então, quem fazia até os sons mais agudos eram os homens, inclusive através de falsetes. E na Itália era muito comum eles pegarem alguns, não lembro se eram crianças, já adultos, eu acho que eram crianças, e realmente removiam o testículo, era na infância, assim, para que essa pessoa não produzisse hormônios e para a voz não engrossar. Tem uma coisa assim, depois eu vou pesquisar direito. Testosterona, ela é produzida. Para não produzir testosterona e não ter alteração na voz. No órgão bola, mentira, no testículo. Então, quando você corta, diminui drasticamente a produção de testosterona, que não vai, no futuro, deixar a voz engrossar tanto. É chamado de castrato, né? É o cantor cuja extensão vocal corresponde em plenas das vozes femininas, seja soprano, mezzo-soprano ou contrato. Isso ocorre quando o cantor... Isso ocorre porque o cantor, quando criança, foi submetido a uma castração para preservar sua voz aguda. Ela acontece antes da puberdade, né? E aí faz com que... porque parece que a testosterona, ela provoca um crescimento normal da laringe masculina, que é o dobro do comprimento em relação à feminina. E aí ele para de desenvolver isso, e aí ele tem uma laringe menorzinha, produzindo um som mais feminino. Depois disso, nós vamos ter, em 1400 e 1600, a Renascença. Lembrando que a música é uma representação artística, né? Ela é um elemento da arte. Inclusive, as musas, que eram, né, divindades associadas às artes, também trabalhavam a música. Ela vai acompanhar os movimentos artísticos, né? Quem estudou história da arte, ou quem é formado, tem conhecimento de história da arte, vai entender o que nós estamos falando. Era chamado de 500 esse período. Mas ele vai pegar mais ou menos 1400 a 1600, que é o interessante, porque vai ser o primeiro rompimento que vai ter da música nesse aspecto religioso, porque era o próprio movimento do Renascimento, né? É colocar o homem como centro, e um resgate à herança grega, aos deuses, então as músicas estariam ligadas a isso. E vai ter o surgimento da ópera nesse período, como podemos dizer, uma versão nova do que seria essa tragédia grega. Porque a ópera nada mais é do que uma peça que é cantada através que é narrada, né? Que é falada através da música. Ela não é igual o teatro que a pessoa vai lá e fala um texto. Não, eram versos, canções, poemas que eram cantados. E ela vai começar a surgir, né? A ópera começa a surgir nesse período. Depois, e aí que é interessante, que a história da música ela começa a ficar mais fácil da gente entender, porque a gente vai ter acesso a ela a partir daqui, que vai ser 1600 a 1760, que vai surgir um movimento chamado movimento barroco. Lembrando que o barroco europeu ele acontece quase um século antes do barroco mineiro. O que nós chamamos de barroco mineiro, na verdade, está mais associado à ideia de rococó, que é um movimento que vai vir depois. Nós temos realmente poucas igrejas com essa característica mesmo do barroco europeu. A maioria das igrejas ela vai estar na transição do barroco para o rococó. Falando né, porque a gente tem acesso ao barroco mineiro a partir das igrejas, né, da arte sacra. O barroco vai ser um retorno à igreja. E outra coisa interessante, até o Renascimento, os cantores eles não assinavam as suas composições. Então você não sabia quem compunha. Era uma coisa feita ali e pronto. Depois, a partir do Barroco, vai começar o quê? Os cantores vão começar a assinar essas obras, e aí a gente vai começar a saber quem que é quem. E outra coisa interessante é que essa ópera
produzida para o povo, ela vai começar a ser inserida dentro da igreja, né? Que vai ser um resgate a essa questão da religiosidade. Eles acreditavam que a arte, a música, de modo geral, afastou muito da igreja e havia uma necessidade de voltar. E a gente vai ter 3 grandes nomes muito fortes nesse movimento barroco, que é Sebastian Bach, que é aquele cara, né, que fez Jesus Alegria dos... que é aquela musiquinha quando passa na televisão, na propaganda, sobre a Orquestra Sinfônica de Belo Horizonte. Qual é o nome dele? Sebastian Bach. Sebastian Bach é o nome do vocalista da Skid Row também. É o mesmo nome. Que é um cantor, tá? É um cantor, não, um compositor que toca aquela música Jesus Alegria dos Homens. Acho muito linda. Conta-se que o Bach escrevia as músicas da missa toda semana. Toda missa era uma música diferente. Outro também que é muito forte vai ser Vivaldi, todo mundo conhece, né? Que vai fazer, né, as 4 estações, principalmente o inverno, que para mim é uma das... Eu esqueci o nome, que é muito forte. Depois vocês olham o Sebastian Bach na internet, vai parecer um roqueiro. Parece uma mulher, na verdade. E parece o Axl Rose, o John Bon Jovi de carreira, aquela coisa do cabelinho partido de lado, grandão, aquela boquinha de beicinho, igual as meninas fazem. E nós vamos ter o Handel, que eu não conheço muito sobre ele, não. Mas o Bach, vocês podem escutar Jesus Alegria dos Homens, e o Vivaldi, as 4 estações, a parte do inverno. É muito lindo. Eu esqueci como é que chama essa parte. Tem um nome dentro da música clássica. São músicas instrumentais, né? São músicas, com exceção da ópera, né? Mas são músicas que eram mais instrumentais, orquestradas, né? Beethoven. Beethoven é posterior. Depois nós vamos ter 1730 a 1820, que é o período clássico, né? O classicismo. Na verdade, a gente chama de música clássica toda essa música anterior. Mas se a gente for pegar cientificamente falando, clássico mesmo, ele só foi um período de 1730 a 1820. A gente chama de música clássica tudo, mas é só esse período. E dentro desse período nós temos o Mozart e o Beethoven, tá? E aí esses 2 grandes músicos, eles vão ser famosos, né, como os precursores da música clássica, eles vão estar dentro, né, realmente do período clássico. E aí quais são as características em relação à outra? A música era muito complexa. No barroco a música ficou complexa pra caralho. Então, assim, era muita nota, era muita. Eu não vou falar escala porque eu acho que nem usava escala, mas assim, as músicas tinham uma complexidade enorme. Com o movimento clássico, as músicas elas vão perdendo essa complexidade. Elas vão sendo músicas mais suaves, mais simples. Não é à toa que você tocar numa sinfonia de Beethoven, ou de Alegria, né? Então, assim, foi a primeira música que eu aprendi no teclado. Mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó, ré. Eu sei tocar até no violão, pra você ter ideia. Né? Essa aqui, ó, deixa eu ver se eu lembro. Vamos ver se dá pra escutar. Só obra de arte, né, não, Henrique? O cara toca pra caralho. Ela é muito simples. Dá pra tirar até no pandeiro, que eu tô ligado. Na bateria. Mas assim, mas assim, deixa eu falar lá, fiz cagada. E outra coisa, o barroco tinha embora Jesus Alegria dos Homens era uma tranquila, leve, gostosa de escutar, mas ele tinha essa carga pesada da questão do pecado, da relação do Deus, a buscar o Deus, né? Aquela coisa toda. E o classicismo, ele vai trazer uma coisa mais alegre, vai dar uma suavidade na música, assim, uma coisa mais gostosa. Depois, em 1750 a 1890, nós vamos ter... E aí que é interessante, porque o precursor do romantismo foi um classista. O precursor do romantismo foi Beethoven, né? Ele estava mais ali na metade para o final do período clássico. O período clássico começa em 1730, 20 anos depois vai começar a surgir o movimento romântico, né? Mais ou menos, a gente está jogando datas por alto, né? E aí o Beethoven vai ser o cara da vanguarda desse período. E aí vai ser uma música com uma dissonância muito maior, não vai ter uma preocupação mais com a matematização da música, com a complexidade da música, mas a ideia é tentar passar o máximo de sentimento possível na música. Assim como na literatura, na filosofia, o romantismo vai ter essa característica, né, de trabalhar o aspecto emocional. A gente tem mania de pensar o romance, o homem e a mulher querem ficar juntos, o homem com mulher, vai depender do seu gosto, mas a ideia é do casal, né, romance, né, um filme romântico, aquela coisa do casal querer ficar junto. Na verdade, o movimento romântico que vai surgir ali, né, na virada do século XVIII para o século XIX, ele é caracterizado, na verdade, com a questão da emoção de modo geral.
Tanto que você vai ter na literatura muitas obras interessantes, como Goethe. Os caras não ficavam escrevendo história de malhação. Os caras falavam sobre a questão do sofrimento humano, da dimensão emocional, né, daquela questão existencial. Então o romantismo ele representa isso, e a música vai carregar isso. E nesse período vai surgir, e aí é interessante porque a música ela estava muito centrada na Europa, embora ela componha a Europa também hoje, mas ela tem um braço mais oriental. Vai ter um músico muito famoso que vai ser um músico russo chamado Tchaikovsky, que ele vai vir e vai ser um grande nome dentro do movimento romântico além do Beethoven. E no final do período romântico nós vamos ter algo chamado de ultrarromantismo, onde a galera vai pegar bem pesado nessas mudanças. E aí nós vamos ter Richard Wagner, né, que é muito famoso, principalmente filme de guerra. Ele vai escrever duas grandes obras, né, O Anel dos Nibelung e A Cavalgada das Valquírias, aquela música da Cavalgada da Valquíria, todo mundo conhece. O Hitler era fã de Wagner, né? Era, os alemães, de modo geral, né? Nietzsche era amigo de Wagner. E Chopin com as valsas, aquela coisa toda. E vai ser interessante porque nesse momento, até então, existiam as orquestras, mas elas não eram tão grandes assim. E nesse momento que vai surgir as grandes orquestras com mais ou menos cerca de 120 músicos tocando ao mesmo tempo. Olha só que interessante. E em 1875 a 1925 vai surgir um movimento chamado de impressionismo, né? Como o nome já diz, queria impressionar. E eles vão ter uma pegada muito mais voltada para essa questão da carga emocional. A ideia é de realmente tentar emocionar as pessoas, ser algo impressionante. E vai ter uma mudança muito drástica, porque até então a galera ou ia para o teatro ou ia para a igreja e sentava para escutar a música e ficava prestando atenção. A galera ia para um concerto ou para uma ópera, sentava e ficava vendo o pessoal tocar. Tanto que quando se fala de concerto, a gente pensa nisso, né? E a partir do impressionismo, a música ela vai se tornar o que eles chamam de música objeto. Como assim? Você vai para a música para tocar e vai lavar vasilha. Porque vai começar a surgir também a questão da produção musical na forma de vinil, né? Vão descobrir o material vinil e como gravar, né, a música ali no vinil. E aí eles vão poder começar a fazer esse tipo de trabalho, colocar música em casa, levar a música para casa, escutar quando estiver fazendo outra coisa. E aí até hoje, né, a música ela vai ter essa função de objeto. Ela não vai ser o foco mais da atenção. Hoje você vai para uma festa com música, mas você troca ideia, dança, conversa, sai para lá, bebe. Né? A gente não vai para um local para escutar música e fica parado assistindo, a não ser que seja um show. Hoje, basicamente, é isso, né? Exceto, ainda tem, né? Os concertos e tal. Mas a ideia é que a música, como ela pode ser gravada, ela não é mais só ao vivo como antigamente, você tinha essa opção de estar fazendo outras coisas enquanto escuta música. Da mesma forma que vocês podem escutar Tulepano enquanto estão fazendo outras coisas. Eu escuto, por exemplo, Mundo Freak Confidencial quando eu estou fazendo atividade física. Eu gosto de escutar. Né? Eu distraio, não percebo que eu estou fazendo atividade física, então eu não canso, eu não fico estressado porque eu estou prestando atenção no áudio. É uma dica, viu, gente? Inclusive, para quem gosta de podcast, dá uma olhada no Mundo Freak. E nesse momento de quarentena, o Andrei Fernandes, que é o host do Mundo Freak, ele disponibilizou os 2 livros que ele escreveu na Amazon gratuitamente, versão Kindle. Tá? Calciferum é o nome do primeiro, e o segundo, O Martelo das Feiticeiras. Para quem gosta de literatura fantástica, voltada para o horror, aí é uma dica, viu? 0800, vão lá apreciar a obra do cara, obra nacional. Parar de ficar lendo só Crepúsculo. E aí nós vamos ter... a música também ela começa a ter a ideia de repetição, que até então não tinha. Então começa a surgir essa coisa meio que do refrão já, né? A música ela vai e volta no mesmo tom. Não é ainda um refrão, mas já começa a ter essa questão da reprodução. Nós vamos ter os nomes do mundo são muito famosos, né? É o Debussy, Ravel e Sibelius, tá? Os 2 primeiros são franceses, o outro eu não lembro. O outro eu acho que é finlandês. Em 1890 a 1975, vai surgir o que nós chamamos de movimento moderno, modernismo, onde vai ser uma desconstrução tonal. A música não vai ter mais essa preocupação nenhuma com os conceitos básicos, né? É a mesma coisa igual acontece com a arte moderna, né? Ela quebra com aquele padrão antigo. E aí nós vamos ter, pela primeira vez, um músico brasileiro que vai representar esse movimento, tá? De reconhecimento internacional, que é o Mestre Villa-Lobos, e ele vai lançar, e o que é interessante é porque ele lança essa música nacional, né? Lá fora, ele vai morar na Inglaterra, ele vai ter uma orquestra na Inglaterra, então ele vai apresentar a música nacional, essa característica da nacionalidade brasileira na música.
e ele vai construir, a partir da música, algo que era muito comum aqui no Brasil, que são as cantigas de roda. Ele vai começar a pegar essas cantigas de roda e transformar elas em músicas orquestradas. E um tal de Stravinsky, tá? Que também ele vai fazer uma coisa muito loucura. E de 1975 para cá, né, nós vamos ter um movimento que vai ser uma mistureba, que é um movimento contemporâneo, onde eles vão misturar todos os elementos. É o que perpetua até hoje nessa parte mais orquestral. E é interessante porque a partir desse movimento moderno, nós vamos ter a origem do jazz, né? Que vai ser uma música instrumental com a pegada dançante, né? Que é uma música que vai representar uma quebra, né, desses padrões, principalmente ali na década de 30, 40, ela vai ser muito forte, onde a galera ia para os bailes, dançar tal, e a música vai ter essa conotação, ela vai ter esse resgate primitivo, né? Embora na era primitiva você tinha a questão religiosa, mas agora ela vai ter essa questão do ritmo dançante, das pessoas irem para os lugares para dançar, a partir do jazz. Já falei pra caralho, e eu vou passar agora pro Félix, né? Se alguém estiver escutando ainda, é o Félix que vai falar. Não, eu tô escutando. Eu tô aqui. Oh, mas eu falei 30 minutos, velho. Falou, sem gaguejar, você tá de parabéns. Puta que pariu. 10 minutos, né, pra falar. 10 milhões de anos resumidos, né? Depois você edita. Aqui, mas top, velho. Eu só queria fazer um parênteses também, que eu acho interessante falar a respeito da música clássica, né? Que brilhantemente eu acabei de aprender que não é todo período que é clássico. Uhum. Acabei de aprender agora. Mas, grosseiramente falando, para indivíduos talvez não dotados de tanta inteligência como eu, cabe a mim tecer uma crítica em relação às pessoas que criticam esse período histórico, né? Que tem muita gente que fala que é uma música bosta, nem existe isso, né? Gente fala, que não sei o quê, que isso aí não vale nada, enfim, tem crítico para tudo. Porém, tem um negócio que eu acho interessante, que eu ouvi alguém falar em algum momento, que eu acho que é realmente, cara, você tem noção que, tipo, a gente não canta, né? A gente faz a marcha nupcial, por exemplo, e ela foi escrita, né? Ou, sei lá, o cara tirou ela em 1842. Essa música tá aí até hoje. Não, os filmes usam muito, né, de música, a gente que não percebe. Pois é. E, tipo assim, é uma coisa que as pessoas, elas, até mesmo para você ter assim, uma crítica, você tem que entender que é uma música de 1842. Não só essa música, ela passa gerações. Imagina que você fazer uma coisa em 1842 e essa coisa durar até hoje, cara, isso é bom. Então, tipo, independente de qualquer coisa que você acha que você tem o posicionamento, entender que isso é muito bom é meio que obrigação, né? Mas não, é natural. Inclusive, para quem não sabe, o compositor que ele vai pegar características, né? Ele é um musicista e contemporâneo, né? Ele tá nesse período contemporâneo, então ele faz uma mistura de todos esses elementos. E a gente escuta a música dele no Super-Homem, no Star Wars, no Jurassic Park, nos Simpsons, aquela abertura do Simpsons foi ele que compôs. Então, assim, a gente que não percebe, mas a gente está o tempo todo com essa música orquestral. A diferença é que essa música ela não é uma música para ser usada totalmente como objeto, mas a gente usa, apesar que vai começar a ter essa quebra, né, com o impressionismo. E é uma música que não possui geralmente fala, né, a não ser as óperas. Então, por isso que a galera tem essa certa versão. E a galera tá muito presa à música fácil, né? Música com refrão, repetitiva, que gruda na cabeça. Então, quando você tem uma música com construção sonora muito maior, a pessoa não consegue ter essa percepção. É o caso do rock, né? Que o Félix vai começar a falar agora. Na verdade, é até um ponto engraçado, porque quando a gente para pensar na história da música ali a partir da década de 50, você não vê muito assim, cada região, cada país tem a sua cultura, tem o seu folclore ali, seu estilo de música específico, mas quando a gente para pensar, para ver, para estudar, a gente sempre vê em foco o Tio Sam, né, Estados Unidos. E faz um pouco de sentido até, porque, tipo assim, se você pega ali meados de 1945, final da Segunda Guerra, embora parte da Europa tenha ficado extremamente fodida, os Estados Unidos foi um dos países que conseguiu crescer a partir dali, né? Já era uma potência, mas foi um dos países que se deu bem, entre aspas, com a guerra. Então, ele estava em ascensão, tanto financeiramente quanto artística. Então, começou a pintar vários artistas ali, e com isso os olhos também foram virados para o lado de lá.
E a gente pega como base, foi um período onde ainda né? Tem aquela discriminação racial, tem aquela divisão forte, na época era extremamente pesada entre brancos e negros, e com os brancos tocando aquela música, eles eram mais, vamos dizer, entre aspas, mais confortáveis, tocando a música mais erudita e tal, veio ali os negros com aquela ânsia, aquela coisa de mais animada, querendo fazer música mais ritmo, para dança e tudo mais, e chegou com a gente pode pegar como base, por exemplo, o Chuck Berry, que, né, com 2 pés na porta, já estava explodido ali o blues, jazz, o movimento country, se eu não me engano, também já estava começando a tendência. Tem um que chama Rhythm and Blues também, que estava começando a popularizar nessa década, e com essa junção toda que teve, começando com o Chuck Berry, Little Richard, esses caras, que eram mais do jazz, do country, foram gerando esse tipo de musicalidade e tudo mais. E é até engraçado, porque se for pegar ali o De Volta pro Futuro, você já viu De Volta pro Futuro, Henrique? Muitas vezes. Pois é, eu não sei se você lembra de uma cena na hora que o Marty McFly tá tocando lá na bandinha, lá no baile, ele cita entre aspas, eu nem sei se é verídico isso, mas ele cita o primo do Chuck Berry, porque ele começa, se eu não me engano, é 30 anos antes, né? O filme, Eu acho o passado. Então eles vão pra 55. E uma das músicas que o Marty McFly toca é a Johnny B. Good, que é a música do Chuck Berry. Só que o Chuck Berry, ele escreveu essa música em 58, a música é de 55. Quer dizer, na hora que o Marty tá tocando, não existe a música, né? não existe. Aí o que acontece? Na cena, os caras são tão foda, velho. É o Steven Spielberg que é o diretor, né? O cara é tão fudido que na hora que eles botam a música no filme, e na hora que o Marty tá tocando, o vocalista da banda lá liga para um primo dele, Chuck Berry, e começa a falar da música que o Marty tá tocando. Então, tipo assim, entre aspas, Você falou o cara da mídia, né? A inspiração do Chuck Berry foi o Marty McFly. Mas, enfim. O fato é que, tipo, o movimento negro ali, através da música, se tornando cada vez mais forte, e com isso foi surgindo essa explosão, essas junções de ritmos e tudo mais, foi chegando próximo ali do rock, não vou dizer rock clássico, mas as primeiras vertentes ali do rock, né? E depois explodiu mesmo com o Elvis, né? A partir do momento que o Elvis começou a entrar ali no cenário ali da música, o trem explodiu de uma forma que cara branco, arregaçou. bonitão, que chamou a atenção. Exatamente. Eu lembro, eu vi uma reportagem uma vez que eles falavam que o Elvis, ele era um branco, mas que requebrava como negro. Cara, mas isso aí é retratado muito em assim, eu não sei se você vai entrar nesse trem aí, a gente não programa nada e meio que fica aleatório. Então, foda-se. O que acontece? Tem uma lenda aí que diz que o Elvis, na verdade, ele simplesmente roubou ao que era da cultura negra total, tantas músicas. Tem um filme mesmo, se eu não me engano, que é não sei o que lá, disco, que não conta. O rock, basicamente, é a junção do blues, que era o ritmo dos negros, que é bom pra caralho, inclusive, eu gosto demais de blues, com o country, né, norte-americano. E aí vai fazer essa fusão, vai surgir o rock. Mas a herança do rock é justamente a questão do blues. Eu acho, inclusive, particularmente, eu acho que ele tem mais uma pegada do blues do que do pop country, né? Não, faz um sentido absurdo. Tanto que, assim, o pessoal vangloria aí o Elvis como o rei do rock e tudo mais, mas quem que despontou com isso foi o próprio Chuck Berry. Ele, o Little Richard também. E como é que é o nome daquele... Tem até um que ele fala... Quem que é esse cara? Esse aí já é o James Brown. Aí a gente do Sul, mais pra frente, ali na década de 60. Só fazer um adendo. Que eu não tinha falado. Até então, né, onde eu tinha dito, as músicas eram acústicas, né? Eram produzidas a partir de instrumentos acústicos. Com o surgimento do rock, né, um pouco antes do rock, na verdade, vai começar a surgir o eletroacústico. E aí depois vai começar a surgir os primeiros instrumentos elétricos. E os instrumentos elétricos vão revolucionar, né, o mercado da música. Porque você vai conseguir uma sonoridade sintética. Muito interessante. Pode... Não, e é engraçado porque, tipo, por mais que na década de 50 ele tenha surgido o rock, assim, como fenômeno e tal, o jazz ainda era extremamente forte. Por mais que tinha Elvis, tinha o Chuck e tal, para poder ali estar no cenário, o Ray Charles com o jazz também dominava as estações, tá ligado? Então, tipo assim,
ainda assim o jazz era muito forte. É até engraçado, porque se a gente for pegar ali no período entre a década de 50 e 70, a gente escuta falar muito de rock, não é nem puxando a sardinha porque eu gosto, não. Mas é porque realmente foi o período de maior dominação, assim, porque foi ali que foi gerando as vertentes, né? Então, já tinha essa explosão dos anos 50 e tudo mais. Chegou os anos 60 com... A gente vai fazer depois um episódio sobre os gêneros definidos, tá, gente? A gente vai passando agora mais por alto, só pra gente ter mais ou menos a base, como se fosse meio que uma introdução, né? Mas foi isso, e foi gerando as vertentes. Então, citado como rock clássico, porque eles consideram muito rock clássico ali com a chegada dos Beatles. Eles consideram Beatles como mais aquela parte mais clássica, mas nos anos 60, por exemplo, a gente teve rockabilly, surf rock, teve jovem guarda, folk rock, que são vertentes do rock que, se a gente for parar para poder falar, a gente fica o dia inteiro, porque é aquela, né? Eu escutei uma vez um Nerdcast sobre rock pauleira, que é um extremamente foda, Nerdcast. Acompanho os caras há 8 anos, os caras são foda. E tem um cara lá, o JP, que ele falou uma coisa pra caralho, tipo assim, se eu chegar hoje, sei lá, for tocar rock e colocar um berimbau e chamar de capoeira metal, velho, eu vou ser o precursor do capoeira metal. Então, tipo, o que mais tem é vertente de rock espalhada aí. Qualquer merda que você tocar de diferente, você pode falar que a ideia é sua e por aí vai. Mas a gente teve, então, ali nos anos 60, teve a chegada dos Beast Boys, Rolling Stones, o Beatles, que a gente considera como rock clássico. Eu, particularmente, não sou tão fã de Beatles. Se for pegar a levada das músicas, eu sou mais animação mais do Rolling Stones. Na verdade, a música que eu gosto dos Beatles, o Led Zeppelin regravou, então eu ainda prefiro escutar pelo Led Zeppelin do que pelos Beatles, mas os caras têm uma importância enorme no mundo. A música, não só do rock, né, mas da música em geral, e não dá pra... E eles transitaram por vários períodos, né? Sim, e é que é uma coisa que é um ponto também, porque a gente classifica muito rock por gênero, tipo rock and roll, heavy metal, thrash metal, mas tem bandas que não tem um ritmo definido. Você pega o Queen, por exemplo, é impossível se definir o Queen, porque o Queen a gente tem a Bohemian Rhapsody, que é uma música que de tão foda que é. Clássico com rock, né? Sim, nós temos a Crazy Little Thing Called Love, que foi uma música com a levada mais de disco na época. Então, tipo, tem bandas que tocam vários tipos de gênero diferentes. Queen não dá pra definir. Queen é Queen. Queen é a maior banda de todo tempo. Não tem o que discutir, né? E o Alan falou um negócio lá que o pessoal, às vezes, tipo assim, o pessoal às vezes o pessoal acha que é o seguinte, que instrumento elétrico, né, que eles acham tipo, é a tecnologia que a gente tem hoje. Não, né? Pô, os caras, por isso que é bom, cara. Os caras não tinham tanta coisa assim igual a gente tem hoje, os caras faziam um som absurdo. E você pega o Garoto de Liverpool, né, o filme que vai falar sobre a história da origem do Garoto de Liverpool dos Beatles, eles começam tocando com um contrabaixo improvisado, num pedaço de palco, parecendo um berimbau, na verdade. Assim. Pensar, a gente pode considerar o Beatles como a primeira boy band que existiu hoje. Porque era uma música adolescente no início, aquela What Hold Your Hand e tal, é música pra adolescente. E é interessante porque o baixo, eles usavam o baixo acústico, aquele baixo grandão, né? Que é tocado em pé, e aí criaram o baixo elétrico, uma versão muito mais compacta. Vou voltar a falar de filme de novo. Tem um filme que fala, tipo assim, que Beatles, tipo assim, que ele é um produto americano, né? Só que é um produto americano não dos Estados Unidos. É muito esquisito isso, né? Porque eles estão... O próprio filme fala sobre isso, que eles vão ter o próprio Elvis Presley, né? O rock and roll estava surgindo nos Estados Unidos, e aí o Beatles vai ser o precursor daquele movimento do rock and roll na Inglaterra. Só que o rock, em geral, ele vai explodir, vai ser muito forte na Inglaterra, né? Pois é. As bandas que você for parar pra pensar são bandas inglesas. Embora você tenha muita banda americana depois, mas naquele momento ali, depois que os Beatles explodem, vai surgir outras bandas, né? O Rolling Stones é inglês também, britânico? Rolling Stones são britânicos. Cara, mas é louco você pensar, tipo, teoricamente, o mercado, né, foda era América, né, que era o que tinha dinheiro na época, e o produto que eles vendiam era um produto da Inglaterra. Doido. E tem a questão da política, né? Porque o rock está totalmente ligado a uma questão política. Sim. A própria ideia do surgimento do rock and roll era que é coisa do recatado, né? Aquela coisa tradicional, tanto que o lema vai surgir depois, né? O Woodstock é sexo, droga e rock and roll. E até um ponto, porque chegando agora no Woodstock,
que foi ali um momento de virada, se for parar pra pensar, porque tirando ali o Rolling Stones, que já tinha uma levada diferente dos Beatles, o pau quebrou foi no final da década de 60, né, que foi quando veio Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who, que foi quando veio o tal do Woodstock botando The Who ou The Who? geral. The Who não, aqui, eu esqueci o nome, The Doors, falei errado. Que os caras vieram pra bater o pé na porta também, entendeu? E foi na mil. E também foi onde começou a surgir ali, ainda que pouco, né? Em relação ao restante, mas veio o rock progressivo com Pink Floyd, que foi inclusive um dos motivos que eu particularmente gosto muito de Pink Floyd, mas foi um dos motivos que fez com que o punk surgisse. Porque muita gente acha que o punk rock ele surgiu na Inglaterra, mas não foi na Inglaterra. Ele começou nos Estados Unidos pelo Ramones. O Ramones foi o precursor ali do punk rock. Por quê? O pessoal simplesmente estava cansado daquelas músicas psicodélicas de 20, 30 minutos e queria fazer um negócio mais simples possível. E ao contrário do que o punk ficou famoso, que é a questão política, até que a gente estava falando agora, as músicas do Ramones não tem essa voltada política, ela é voltada mais para a cultura pop. Mas isso que eu ia falar agora. E é interessante porque o movimento punk americano é diferente do movimento punk britânico. O movimento punk americano ele é muito mais estético, assim, aquela galera de moicano, roupa rasgada, pintura, brinco. O movimento punk britânico ele já é mais político. Os caras já tinham uma vestimenta diferente. E ele é político e muito mais agressivo, né? Punk também? The Police, não. Ele é mais voltado... Ele é mais new wave. Não, um pós-punk. Tem uma banda, que eu esqueci o nome, que o próprio... Sex Pistols. É o Sex Pistols, eu tô confundindo. Nossa, The Police com Sex Pistols. O John Constantine, aquele personagem do filme, o personagem original dos quadrinhos, ele foi baseado no vocalista do Sex Pistols. Johnny Rotten. Isso. Até a roupa, aquela questão do sobretudo, o jeito sujo, sabe? Aquela coisa meio assim. Como é que é o nome dele que você falou? Johnny Rotten. Johnny Rotten. Não é John Lloyd, não, né? Não. Porque Johnny Rotten e depois o John Lloyd. Mas é o Johnny Rotten. É esse nome mesmo. O apelido dele é Johnny Rotten porque ele tinha os dentes tudo podre. Eu acho que é tipo significado. Que é tudo, roupa social por baixo, mas uma coisa com um aspecto meio sujo, assim. Ele é da Inglaterra, né? Na Inglaterra. E aí vai ter uma pegada mais política. Era um punk mais anarquista. E assim, aí foi quando começou meio que desmembrar o rock, né? O rock deixou de ser aquela coisa dançante do rockabilly, começou a pegar meio que profissionalidades específicas. Então a gente tinha um punk rock, que é um negócio, músicas de 2, 3 minutos, criticando, falando de política, protesto e tudo mais. Tem o rock progressivo, que é aquela coisa mais psicodélica, de 20, 30 minutos, cheio de arranjo, melodia, um negócio difícil até de entender, dependendo do ponto de vista. E nos anos 70 também surgiu o movimento do disco, né? Eu acho que foi até uma válvula de escape para poder chegar. Teve o heavy metal também, né? Não, também. Tá ali as bandas de heavy metal, que a gente considera hoje como o início, né? Que é o Black Sabbath, que é Led Zeppelin. Onde a galera confunde, né? Porque fala de rock, todo mundo já pensa em heavy metal, né? E na verdade você tem vários estilos. Além disso, vai surgir o thrash, né? Se não me engano. Não, período, ou já é anos thrash? Ele entra, tipo, em vigor forte na década de 80, mas o Metallica, se eu não me engano, foi no final dos anos 70 que eles começaram a tocar. Eles, tipo, deslancharam na década de 80, e a década de 80, na verdade, virou um esborne, né? Que é tudo misturado. Se você for pegar como base ali no rock, a gente teve heavy metal, a gente teve o thrash metal, que é o que? Metallica, Pantera, a gente tem o glam metal, que é aqueles caras com os cabelos salará, de maquiagem na cara. O Europe, ele é Red Rock, não? Red Rock. Não, porque você falou cabelo sarará, eu pensei no Europe. Você tá falando do Kiss, David Bowie. Secos e molhados aqui no Brasil. Você sabia, Henrique, que só cortar rapidinho, que o Secos e Molhados, ele foi o precursor desse tipo de coisa? O Kiss, o produtor do Kiss viu uma imagem dos Secos e Molhados e ele propôs pro Kiss também vestir. Na verdade, eu até vi um povo falando sobre isso. Foi uma entrevista que até o próprio Ney Matogrosso falou, que eles vieram aqui pro Brasil, viram Secos e Molhados e se inspiraram. E eu não duvido não, velho, porque você pega o vocalista do Kiss, o Paul Stanley,
O cara usa maquiagem e tem mó peito cabeludo. Igual. Então, mas aí, na verdade, eu vi uma entrevista do Kiss também falando a respeito disso, e sim, e qual que é o negócio? A ideia é muito boa, porque eles queriam vender o rock, né, como sendo uma música jovem pro resto da vida, e conseguiram. Porque, tipo, a imagem, por exemplo, das caras pintadas, essas coisas, nunca vai deixar ninguém envelhecer, sabe? Você pode ter 90 anos, porque você fica meio com... Você vê o Axl Rose hoje, pra você ver, parece uma tiazona, né? Parece uma mulher, na verdade. Uma múmia. Tipo, é muito triste você ver, por exemplo, o Axl, tipo, né, novo e agora, dá tristeza. E o Kiss, ele tem essa coisa de sempre continuar jovem, né? Eles são espertos, sim. E contrapartida, o James Hetfield tá pau quebrando até hoje, né? Não, mas o cara faz o estilo, né? O cara é presença, né? Agora você vai pegar o Axl, por exemplo, fez muito mal o tempo pra ele, você tá doido. Ficou 20 anos sem pisar no palco. Você pega o exemplo do Ozzy, parece que ele tá com andador no palco. O cara só sabe rir. Eu tava vendo os caras falando do show dele, que foi um cara que a única coisa que ele fazia era ficar segurando no microfone no pedestal e rindo, fazer mais porra nenhuma. Pra não cair no chão, né? Tipo de muleta, né? Ele, inclusive, que é algo de estudo, né? Porque ele disse que até a AIDS o corpo dele falou que tinha, depois falou que não tinha. De tão fodido com o corpo do cara. Diz que o corpo dele sofreu uma mutação de tanto excesso de droga e bebida. Sim. Tô falando sério, velho? Quem que é esse cara? É o Ozzy Osbourne. Ah, tá. O Ozzy é sinistro. Eu vou ter que pesquisar isso aí depois. Gostei dessa ideia. Não, tem isso no livro dele. A biografia dele conta sobre isso. Mas pra mim, os anos 80 é o auge, velho. Se eu pudesse escolher uma década pra nascer, seria anos 70 pra eu viver anos 80. Mas isso por causa da influência dos nossos pais, né? Os nossos pais são da geração 80. E nossos pais escutavam tudo. Escutava Metallica, Michael Jackson, Polegar e dançavam lambada. Então, assim... É onde virou putaria, sabe? Tipo assim, sabe? É a década mais brega que eles falam também. Mas a minha mãe curte rock, velho. Minha mãe é muito roqueira. Não, só pra você ter ideia, só pegar umas bandas aqui nos anos 80 pra você ter ideia do nível da... Iron Maiden, Guns, Metallica, Motorhead, Megadeth, Sepultura, Roxette, Slayer. Se você for pegar aqui no Brasil, a gente teve Aborto Elétrico, Nenhum de Nós, Ultraje, Barão Vermelho. Foi tipo assim, foi foda. E sem contar que o hard rock deu aquela estourada, né? E lembrando que o Guns, na verdade, ele tá no final dos anos 80. No final dos anos 80, com o hard rock. Ele fala que eles tentaram prolongar o tempo do hard rock, mas foi a única banda, né, que continuou. E aí ele vai morrer depois do hard rock. Na verdade, o Guns estourou com hard rock ali, né, e foi indo tal, fez aquele sucesso estrondoso até chegar o Nirvana e enterrar o hard rock. O grunge. O grunge chegou com o pé no peito também. O Jazz também. Vai ter que explicar isso aí de enterrar o hard rock, que o pessoal que escuta nós, as 7 pessoas, não vão entender. Porque assim, da mesma forma que o heavy metal veio para derrubar o glam metal, que o punk veio, entre aspas, para acabar com o rock progressivo, à medida que o povo foi, sei lá, entendendo mais, e a forma vai cansando também, né? E hoje em dia, vai mudar, então, o rock ele vai ter uma pegada mais romântica também no red rock, aquela coisa que a gente vê muito mesmo das músicas, Bon Jovi, Scorpions, Van Halen, essas coisas mais romantizadas da música. Não, você falou em Van Halen, foi onde explodiu o Rock Arena também, né? Porque até então os shows, eu não sei como é que era, tirando o evento do Woodstock, mas foi quando a galera começou a lotar estádio. Não, era nos bares mesmo. Você vê que ele tem um filme, como é que chama? Age of Rock, que canta uma música do... Como é que é o nome daquela? Do Survival não. Journey, que é a música tema. A ideia era isso, eles iam tipo pra uma espécie de bar, tipo um inferninho mesmo, que tinha um palco que a galera tocava ali. O próprio Ramones, eles começaram no CBGB, que eles falam que é a casa do movimento punk. E você ir depois começaram a fazer estádios, aquela coisa toda. Você tinha uns grandes eventos, né? Igual o Woodstock teve, que foi num espaço aberto. Rock in Rio, que começou em 85, acho que 85 o primeiro Rock in Rio. E vai surgir também, né? Que é a partir do Rhythm and Blues, né? Rhythm and Blues foi lá na década de 60. Mas aí ele vai influenciar vai surgir os Jackson 5. Então, mas isso aí já é lá na... E depois vai surgir o pop, né? Com o Michael Jackson. Sim. O Michael Jackson que vai ser o pioneiro do pop, né? E o pop tá persistindo até hoje, né? Com suas evoluções aí.
E o Michael Jackson, assim, ele é um fenômeno também, né? Nós estamos falando de rock, o Queen realmente foi a maior banda de todos os tempos, mas a gente for pensar no cantor individualizado, o Michael Jackson foi um cara que quebrou mesmo, assim, a barreira, né? Ele foi o cara que revolucionou a música, né? Ele quebra essa transição, ele cria um novo gênero, e não só isso, né? A questão dos super clipes também começaram com o Michael Jackson, a questão daqueles grandes clipes, né, com mistura de música, dança cantando, aquela coisa toda. E o cara foi tão revolucionário que até a cor ele mudou, né? Coitado do cara. Acelerou o vitiligo. Não, eu sou muito fã do Michael Jackson. Não, pra ser sincero, eu não conheço uma pessoa que escutou o Michael Jackson e falou que não gosta ou que é ruim. Michael Jackson é bom demais. E ele tinha elementos do rock, que era interessante, né? Porque o Slash compôs muita música junto com ele, o Ed Van Halen compôs muita música. Billet é rock and roll. Ele tinha essa pegada, né? Embora era pop, tinha esse instrumental pesado que era do rock. Então ele fazia uma fusão de várias coisas. E vai surgir no final dos anos 80, na verdade já vai longo, mas no final dos anos 80 vai explodir, que é o hip hop, que o Henrique vai começar a falar. Nos anos 90, né? Então, final dos anos 80 e início dos anos 90. É porque, na verdade, qual que era a ideia, por exemplo, principalmente dos anos 90? Quando eu fiz essas pesquisas, essas coisas, eu reparei que foi o boom da tecnologia. Sim, né? Tinha muita música eletrônica. Pois é, mas o boom da tecnologia que eu digo assim, a tecnologia para nós, antigamente era muito difícil a gente ter acesso às músicas e a gente só consumia o produto que chegava pra gente através das rádios, né? E isso mudou muito, né? Principalmente com os anos 90, né? Parece ser... hoje a gente falando, parece que é bobeira, mas isso é uma coisa muito importante. Cara, você tem um CD. Cara, o CD foi uma coisa revolucionária. CD, velho. Eu tive aquele Walkman amarelinho, tá ligado? Você colocar fita. Pois é. E era o quê? E qual que era legal do CD, por exemplo? O CD, ele cabia, tipo, 12 músicas. Era uma coisa, assim, absurda. Eram as músicas que você... E com uma qualidade muito boa, que era muito difícil também da gente ter acesso. E muita gente aproveitou dos anos 90, né? Pra começar a vender mesmo o seu produto de forma... Não sei se... De qualquer maneira. Então, os anos 90, na minha concepção, seria marcado por muita coisa boa, clássicos, música muito boa, e também muita porcaria, para falar a verdade, que foi feita justamente para o povo para consumir, porque realmente foi um período histórico que começou-se a vender CD. Antigamente, cara, era muito legal. Você dar um CD para os outros, você lembra? Não, isso que eu ia falar, era explosão, amigo oculto, a gente podia saber. E começou a falsificação também, né? Porque não tinha como se falsificar, porque era muito complexo o produto. E CD com o computador era fácil. Eu mesmo já gravei muito CD, fazia muito CD, escolhia música, né? Atenção, polícia, temos um falsificador aí. Eu era menor, não dava nada pra mim, já caducou já o crime também. Mas você falou essa questão aí, pior que é um negócio que a gente para pra pensar. Parece que até ali nos anos 80 o pessoal usava a música como forma de expressão, sabe? Ou de crítica, ou até de corporal mesmo, que nem a questão do disco, aquela coisa toda rebolada, lambada, não sei o quê. E a partir dos anos 90 parece que começou a ficar, isso que você falou, pra ganhar dinheiro, começou a virar mais comercial. Você pega o próprio Metallica, se você for pegar os discos do Metallica dos anos 90, é completamente diferente do pra trás. Eles vieram com aquela coisa pesada, parou nos anos 80, fizeram músicas comerciais, e depois que os caras já estavam velhos, já com patrimônio todo, eles voltaram de novo com aquela identidade antiga. Pois é, eu peguei, por exemplo, alguns exemplos aqui de música de muita qualidade e músicas, ao meu ver, de muita porcaria, assim, né, que eu não gosto muito. Então, por exemplo, tem, né, nos anos 90, tem uma música que, ao meu ver, que é maravilhosa, que tem muita letra, né, que inclusive é talvez um gênero musical que ainda se mantém até hoje, com letras, né, e com melodia, ainda é o rap. Então, por exemplo, tem Diário de um Detento, Racionais, foi feito em 1997. Entretanto... Eu acho que é um negócio atual, né? Não, sim, não mudou nada, né? Tipo, o problema se for falar politicamente essas coisas, aí... O problema continua até hoje. Tipo isso, o drama, a música é atual, o negócio foi feito em 97. Só que em 99 tem Imortal da Sandy, que é triste, entendeu? É uma coisa que você vê... Que é uma regravação, né? Que é uma regravação, e foi... Nossa, a Sandy era adolescente no final dos anos 90. Pois é, não tinha declarações polêmicas, né? Então, tipo isso, Fraga.
Tem, por exemplo, igual, vou falar de novo, de Racionais, que o Homem na Estrada, que, enfim, tem muita coisa. Tem muita coisa boa. Deve ter o Teatro dos Vampiros, né, que também é muito bom, que é os anos 90. Em contrapartida, tem muita coisa ruim também. A primeira fase dos anos 90 tem herança de banda dos anos 80, né, que ainda estava fazendo sucesso nos anos 90. Não, você pega, por exemplo, hoje, tipo, o que o Red Hot, o Linkin Park é pra gente hoje, Guns, Bon Jovi, Nirvana, era pra esses caras na época, né, velho? Então, tipo, inclusive nos anos 90 foi quando surgiu o nu metal também, né? Que vou pegando partes ali do rock que tinha, anos 80, aquela coisa mais pesada, com o eletrônico que você falou aí, com a avanço da tecnologia. Então, bandas tipo Linkin Park, Slipknot, Korn, os caras começaram a botar DJ na parada. Isso. E falando do hip hop, nós tínhamos também figuras bem famosas, né, igual o Tupac, Notorious, o próprio Snoop Dogg, né, que tá aí até hoje. E vai ser um período que vai surgir, né? Que vai fortalecer e crescer o axé, né? É o Chan, verdade. O Washington. É o Chan. E era uma época também que o politicamente correto não era tão assim, né? Não era tão cobrado. Pô, não existia, na verdade. Meu Deus, não existia, né? Na verdade, começou depois, pegando com o Senado Nacional, isso foi depois da ditadura, né? Uhum. Depois que acabou ali em 85, acabou a 89. ditadura, o pessoal abriu a porta do foda-se e... Abriu a porta. Bicho, abriu a comporta do... Desceu, foi a água toda do lado. Você pega como base, você pega a letra de música daquele cara, o Léo Jaime, véi, puta merda, você já pegaram a música do Léo Jaime pra escutar? Não. É uma música do Léo Jaime que chama Sônia. Depois você escuta, aí ela fala assim, ó, Sônia, não fique me citando que eu tô de sunga. Eita. O cara fala isso, Sônia, não arma a barraca agora que a gente já tá indo embora. Mas, top. Mas o que eu falo é o seguinte, isso eu não tinha pensado mesmo. Mas até internacional mesmo, só tem uma música do Friends lá, que eles cantam pra criança lá. A like, butts I can like. Nossa Senhora. É o funk americano lá. O funk vai surgir com James Brown, né? Com aquele ritmo dançante e tal, a questão do empoderamento dos negros, né? Marginais. Nos anos 90 vai ter essa agregação muito forte com hip hop, principalmente aqui no Brasil com o MC Marcinho, né? Em 2000, vai começar o Furacão 2000 com o que nós chamamos de funk carioca, que é esse funk aí, né? Que está sendo transitado agora também, né? Por funk, brega funk, techno funk, e tem esse ritmo da Anitta aí que é incrível. Agora tá o acústico funk, né? Agora virou mesmo funk. Que é uma coisa mais hip hop, assim, com uma pegada acústica, né? E é até bacana, assim, tem muita coisa boa sendo produzida. Pode falar que o brega funk, ele tá surpreendendo, até que positivamente, se for parar pra pensar. Eu não gosto. Mas é um ritmo legal, dá até pra dançar. Tá voltando, quebrando nessa questão do uso do corpo, né, e do sexo como produção melódica, né, ou a questão explícita do sexo, né. Na verdade, eu acho que está criando uma vertente meio que separada, né. Ainda existe, por exemplo, as músicas realmente muito pesadas, inclusive, eu acho que o funk, principalmente do Proibidão, ele bateu o recorde de todo tipo de putaria que absurda. Eu escutei uma música outro dia, não sei se vocês tiverem oportunidade, pesquisa aí, Wagner One. Cara, é tipo assim, é uma vertente que, tipo assim, que ainda se mantém forte, né? Essa coisa da sexualização, né? Do corpo feminino, enfim, putaria em si. E tem essa vertente que é legal, né? Eu acho que, na verdade, tá criando outras, né? Tipo assim, porque estão aproveitando muito o momento deles também, né? Do funk. E uma coisa que aconteceu também a partir somente no final dos anos 90, 2000, é a junção do pop com hip hop, né? Também. Cara, eu fico muito feliz por a gente ter vivido, principalmente ter feito a minha cultura musical inteira nos anos 90. Isso aí eu concordo com o Félix que talvez o período melhor para se, né, ter acompanhado, mas eu não queria ter nascido nessa época, não. Eu queria estar lá, tipo, de passagem, depois voltar para os anos 90. É engraçado, e isso é um ponto interessante. Porque, na verdade, nós somos geração 2000, né? Tipo isso. Os anos 2000, vocês vão da segunda metade dos anos 2000. Não, mas eu peguei muita influência, por exemplo, dos anos 90, né? Porque por exemplo, a Malhação ajudou, velho. A trilha sonora da Malhação formou caráter. Eu sou da época da MTV, dos 10 clipes lá da MTV, peguei Linkin Park no início, peguei Red Hot no início,
No início não, né? Porque esses caras já cantavam há mais tempo, mas eu falo assim, quando eles estouraram. Mas acho que chegou aqui, né? A MTV, ela foi lançada, era uma... Mas até meados de 2008, o rock é muito forte. Ele vai começar a perder espaço agora, nessa última década. Cara, mas eu tenho a minha questão, por exemplo, na verdade o rock ele vai perder porque os caras meio que ficaram meio bundão, né, mano? A Não grande tem verdade nada foi novo. essa, mano. Além de não ter nada novo, tipo assim, por exemplo, nada você pega, eu lembro de Raimundos, por exemplo, eu já fui em igreja, essas coisas, cara, pô, mas o Rodolfo cantando música tipo gospel dá tristeza mortal, Fraga, pra ser sincero. Cara, eu vi uma matéria esse dia falando que o Rodolfo, mas o Digão voltaram a conversar depois de 15 anos, eu acho. Cara, tipo assim, mas uma ignorância, tipo assim, das duas partes. Cara, o Rodolfo ele tem uma música maravilhosa, né? Evangélica, tudo bem, mas, cara, pô, o Rodolfo, ele com os Raimundos, caramba, mano, o que eu cantei essas músicas, meu Deus. E, cara, perdeu tudo por causa disso. Enfim, cada um, né, faz o seu caminho, mas, tipo, ele não tem o rock, ele acabou ficando representante. Mas eu vou te falar, velho, que eu acho que esse negócio começa a reduzir assim, porque caiu, porque realmente não tá tendo nada novo. Se você pegar, porque ver a última banda que eu peguei pra escutar, que eu falei assim, nó, que isso, foda, da hora, foi a Royal Blood, que a gente viu no show do Rock in Rio em 2015. Os caras tinham começado em 2014. Depois disso eu não lembro mais de nada. Recentemente eu conheci uma banda que chama Greta Van Fleet, que ela é como se fosse o Led Zeppelin da nova geração. A voz do cara é muito foda. Só que, tipo assim, é coisa também que já tem anos atrás, tá ligado? Não, mas eu falo o seguinte, até mesmo, eu falo assim, do cenário brasileiro em si, né? Tipo, a gente não vê nada novo também. Os caras parecem que não investem, não faz nada. Nós vamos fazer o seguinte, porque já bateu mais de uma hora falando, culpa minha, que fiquei praticamente 30 minutos falando sozinho. Vocês me perdoam, mas também ninguém me deu toque, né? Ninguém foi lá e falou, olha a hora, né? Só eu que estou preocupado com o tempo e esqueci. Mas nós vamos fazer, se vocês gostaram, né? A ideia é que a gente comece a falar um pouco mais sobre música nesse momento. E aí nós vamos fazer um falando sobre o rock mais específico, um falando sobre o hip hop mais específico, um falando sobre o pop mais específico, além de falar sobre alguns artistas, história de alguns artistas. A gente vamos trabalhando sobre isso. Mas eu acho que é melhor a gente encerrar por aqui, porque, né, o episódio já ficou muito longo. E aí, vocês querem falar alguma coisa antes de encerrar? Cara, tipo, eu acho que só finalizar, então, por exemplo. Pegar, por exemplo, aí os anos 2000 aí também, né, que a gente realmente foi muito... A gente levou muita influência disso aí. E, tipo... E depois, ao meu ver, realmente a música, ela sempre tá pensando em vendas, né? E cada um e as pessoas elas vão aproveitando o momento. Não mais é isso, né? E para mim, música de qualidade, ao meu ver mesmo, que eu gosto, tipo, até os anos 90, depois vem muita coisa que a gente tem que separar. Mas é isso. Sim, é verdade. Tanto que existe uma definição: samba é aquilo que foi escrito com proposta cultural, e o pagode é aquilo que foi escrito com ideia de entretenimento, né? Com a ideia de venda. Então, o que você separa o pagode do samba é isso. Tipo, e é claro que a gente não pode generalizar, e, tipo assim, principalmente quem escuta acha que a gente é bem radical, tipo assim, não, cara, a gente escuta tudo, tipo, a gente sabe separar, mas grosseiramente falando, a gente não pode, né, se omitir de falar uma coisa que realmente é verdade. Até os anos 90, talvez, né, um pouquinho, 99, enfim, um pouco para baixo, realmente a música era talvez feita pelo fato de fazer a música. Tem muita gente boa ainda hoje, mas, cara, é mais difícil, né? Existe a música de entretenimento, sai a música que realmente eleva, né, o espírito, a consciência. Sim. Então a gente tem que aprender a apreciar as duas em momentos específicos. Você quer ver prova disso? Eu já vi várias gente que fala que não gosta de funk, mas gosta da batida pra dançar em festa. Uhum. Então, tipo assim, é entretenimento. O foda que eu acho é igual meus alunos. Né? Não, eu vou te falar, o Henrique me conheceu no ensino médio, eu era extremamente radical, extremamente rock and roll e não aceitava nada ao contrário disso. Hoje em dia, a minha mente é muito mais aberta para questão musical. Eu tenho a minha vertente, eu tenho o que eu gosto, o que eu escuto no meu dia a dia. Eu posso falar que o Linkin Park, por exemplo, foi a primeira banda de rock que eu escutei, é o que moldou até meu caráter, vamos dizer assim, meu gosto e tudo mais. Mas não tem mais aquela coisa tipo de privar, sabe, de outras coisas. Eu sei que tem muita coisa boa aí, tem muita coisa bacana. Por exemplo, igual, eu gosto muito de rap, hip hop, essas coisas. Aí o que acontece? Cara, Racionais, por exemplo, ele quebrou barreiras, né?
Entretanto, e depois de 1990, não, para o meu ver, não teve nada. Tipo assim, até agora, que é uma coisa mais atual. Aí vem esse Djonga, que é o, né, de Minas Gerais aqui, Belo Horizonte, pertinho de casa, né? E o cara, ele conversa muito com a galera. E ele é um cara atual. Então, tipo, então ele canta música, ele fala muita coisa que a galera talvez deveria entender. E é música de qualidade. Então tem coisa boa. Não é generalizar. Mas, eu acho que no geral não era igual antes, né? Que você tinha. não, pô, você tá doido, cara? Você tá doido. O acesso também à produção era muito menor, né? Hoje em dia você posta no YouTube e acabou. É igual o que aconteceu com o Lucas Luco, por exemplo. Ficou famoso no YouTube pra depois começar a gravar. Na verdade, a história do Lucas Luco é até engraçada, porque ele era cantor de rock. Mas ele não fazia o alcance, ele não conseguiu o alcance que ele desejava. A partir do momento que ele viu que o sertanejo estava em alta e comercial, ele migrou pro sertanejo e fez sucesso. Mas aí... Eu tenho um problema seríssimo, por exemplo, com o Lucas Luco. Pelo que eu entendi, o pai do Lucas Luco era dono de uma rádio. E é outro ponto também, né? Aí é importante salientar isso também. Eu não quero falar mais nada, mas enfim, né? E o cara é publicitário também, ele sabe fazer marketing. É. Então vamos encerrar por aqui, né? Porque já bateu aí 2h30. Então, assim, né? Quem ficou até agora, eu agradeço. Você é um herói, tá? Então, um abraço para todos os nossos ouvintes. Paz e bem, que a força esteja com vocês. Um abraço, até mais. Tchau, obrigado. Tchau, Billy Jean. Faltou isso. E o Papa Pablo.